Aleluia. Nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus conosco. Amém, queridos? Eu quero começar o culto nessa noite louvando ao Senhor pelos feitos do Senhor na vida do seu povo. Amém? Quero chamar o Gustavo aqui à frente. Vem cá, Gustavo. Eu tinha recebido um pedido de oração. Pastor, o senhor ora pelo Gustavo? Eu falei, vou estar orando. E no dia seguinte, quando eu fui orar por ele no hospital, ele tinha ido embora, tinha tido alta. E glória a Deus, assim aconteceu com a Vera Alice, também pensionato, passou por um procedimento cardíaco. E oramos por ela durante a noite. E no outro dia cedo, quando eu fui lá para orar pela irmã, encontrei ela na escadaria descendo, porque teve alta. E semana passada eu falei, Deus, podia ser assim minhas visitas, né? Eu chego no hospital, o cara foi embora. Ou eu chego no hospital para visitar a irmã doente e encontro ela na escadaria tendo alta. E eu fiquei animado, eu fiquei muito animado. E eu chamei o Gustavo aqui para dar o testemunho dele, para que a gente pudesse começar um culto alegre, sabendo que Deus é o Deus que opera no nosso coração. Amém. Graça e paz, igreja. Eu só queria contar no meu testemunho que eu descobri um problema no coração em 2009. Começou a ter uma arritmia cardíaca muito forte e desde assim eu vim lutando com essa doença que apareceu. Em 2009 descobriu, tive que ir para UTI, tomei vários choques para poder o coração voltar no ritmo normal. Aí passou um tempo, com o coração tudo certinho, bonitinho. Aí no começo do ano voltou os problemas tudo de novo. Aí comecei a fazer o tratamento, fui internado já várias vezes. E hoje, antes de vir para cá, eu passei pelo cardiologista e está tudo em ordem, tudo perfeito. E vou fazer mais um exame ainda, né? Vou ter que ir para fora da cidade, mas Deus está provendo tudo. Amém, queridos? Vem cá, não vai embora não, Gustavo, fica aqui. Irmãos, eu estou dando risada, mas porque eu vejo a cura do Senhor. E se Deus quiser, você vai parar de tomar choque, irmão, em nome de Jesus. Esse irmão estava tomando choque todo mês quase, para o coração dele voltar a bater, sério mesmo. Ele estava com um problema cardíaco muito sério. E eu quero orar, porque eu quero crer que ele vai parar de tomar esse choque. Em nome de Jesus, que Deus vai curar a tua arritmia cardíaca. E eu creio, Gustavo. Eu creio que nesta noite, quando nós orarmos, você vai ficar livre dessa enfermidade. E a gente vai orar. E daqui 10 anos você vai testemunhar que não teve mais... e não tomou nenhum choque, em nome de Jesus. Amém? Se você crer, fique em pé comigo. Eu quero orar, quero pedir para o pastor Jean vir aqui também. Não sei se o pastor Renê está por aí. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do teu filho. Eu abençoo este coração agora. Em nome de Jesus, enfermidade, vai embora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus. Pai, que o teu filho seja plenamente curado e restaurado para a glória do teu nome. Deus, nós o amamos e sabemos que o Senhor o ama muito mais e que o Senhor quer o bem da vida do teu filho. Por isso, Deus, louvado seja o teu nome nesta noite. Bendito seja o teu nome neste santo lugar. E faça a tua obra mais uma vez, para glorificar o teu nome e envergonhar o diabo neste mundo. Em nome de Jesus, faça a tua vontade, Pai. Cura teu filho definitivamente, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, que veio louvar ao Senhor. E com alegria no nosso coração, louvemos a Ele. Porque o nosso Deus é um Deus que se faz presente. O nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. O nosso Deus é um Deus que se deleita em nossas orações e em nossa vida. Nessa noite o Senhor te convida
a entregar nas mãos dele toda a sua ansiedade. Talvez você tenha tido um dia agitado hoje, uma semana agitada, um mês agitado, um ano agitado. Mas o Senhor te convida a lançar sobre ele o seu fardo, a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele quem tem cuidado da sua vida. Nós vamos declarar isso agora. Senhor, eu quero depositar a minha fé, a minha confiança no Senhor, porque só em Ti, é só no Senhor onde a minha alma encontra descanso, onde eu encontro alívio. Amém? Que o Senhor te leve a esse lugar onde você possa colocar sobre Ele tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Que essas portas que dão acesso ao trono da graça do Senhor possam ser abertas nessa noite. Que você possa ter acesso a Ele livre. Que você possa ter acesso à presença do Senhor nessa noite. Amém? Nós vamos cantar com alegria. Deus, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Oh, Deus. Leva-me até o centro do teu coração. Aleluia. Nós queremos, ó Deus, nos achegar a esse lugar de encontro, de comunhão com a tua presença. Queremos mais de ti, mais de ti. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-nos, ó Deus. Carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Oh Deus, Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima do medo, acima da dor, acima da prisão. Acima do medo, acima da dor, acima da prisão. Acima do medo, acima da dor, acima da prisão. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração.
esse lugar de comunhão, ó Deus. É nesse lugar que nós queremos estar. Nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Deus, tudo que o Senhor fez, ó Deus, foi pensando em ter um relacionamento conosco, ó Deus. É o que o Senhor mais anseia, é se relacionar conosco, ó Deus. É se relacionar com cada filho teu que entrou aqui nessa noite, ó Deus. Nos ensina, ó Deus, a não queremos somente aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas a queremos, ó Deus, mas ansiamos pela Tua presença, ó Deus, a ir de encontro a ela, ó Deus, a esse lugar onde o Senhor nos espera, Pai. Deus, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos nos alimentar, ó Deus, da Tua carne. Nós queremos beber do Teu cálice, ó Deus. Nós queremos estar, ó Deus, neste lugar de encontro com o Senhor. Queremos o Senhor, ó Deus, mais do que tudo, ó Deus. Mais do que aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Não queremos viver apenas de migalhas, ó Deus, mas nós queremos viver, ó Deus, num relacionamento íntimo e sincero com a Tua presença. Queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua presença, Deus, mais de Ti. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a Tua obra eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do Seu amor. Que possamos nos render a esse amor, ó Deus. Que possamos nos render a esse amor, ó Deus. Oh, Deus. Merecida a vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximou, quebrantado do Seu amor. Pela cruz me chamou,
repente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E é na medida que nós nos aproximamos do Senhor, que o Senhor vem em nossa direção. Obrigado, ó Pai, porque quando nós expressamos o nosso querer, quando expressamos a nossa fé em ação, o Senhor decide vir ao nosso encontro. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu quero orar com todos aqueles que nesse momento estarão ofertando ao Senhor, devolvendo ao Senhor Deus os dízimos, as ofertas, que o Senhor multiplique os recursos dos teus servos. E eu quero orar especialmente também por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por necessidades financeiras, por aqueles que têm alvos e metas a cumprirem. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor, a tua igreja. Pai, eu os abençoo e peço que o mover do Senhor, que o mover do teu Espírito Santo esteja sobre a vida da tua igreja, trazendo a vida, a prosperidade e a paz. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo, os dízimos e as ofertas nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto cantarmos ao Senhor, estaremos adorando a Ele também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor tem coisas grandes para revelar ao seu coração nessa noite ainda. Que você possa crer nisso. Que Ele tem coisas grandes para revelar àquele filho que clama a Ele. Creia nisso. Que Ele está escutando o seu coração nessa noite. Aquilo que está no mais íntimo do seu ser, o Senhor está ouvindo. Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum deles. E é esse Deus que nós continuaremos a louvar, a exaltar o seu nome, porque Ele é grande. Tu és, ó Deus. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso, ó Deus. Eu preciso. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu
que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível. Nada, Deus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Quero chamar aqui à frente todos aqueles que estão nos pactos de oração. Aqueles que estão na 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª ou 2ª semana dos pactos de oração. Eu quero desafiar você a vir, colocar-se diante do Senhor e apresentar a Ele a tua oração. O Senhor está neste lugar. O Senhor está disponível a nós. O Senhor está acessível a nós, pronto para ouvir o nosso clamor e para responder a nossa oração. Eu quero pedir aos intercessores que estendam as mãos aqui para a frente. Nós estaremos fazendo uma única oração, mas eu queria pedir que os intercessores nos auxiliassem nesse momento, os pastores. Nós vamos estender nossas mãos e abençoá-los com a graça do Senhor, abençoá-los em nome de Jesus. Mas não te cales nesse momento. Fecha os teus olhos. Você precisa aprender que quando nós oramos, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então você precisa aprender a orar. E talvez você não saiba como orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por mim e por você. Ele decodifica a nossa oração junto ao Pai. E Ele sabe perfeitamente nos dar aquilo que tanto necessitamos e cumprir em nós o seu querer. Por isso não te cales, em nome de Jesus. Abra os teus lábios, ore ao Senhor, diga a Ele o que você veio buscar aqui nesta noite. Diga a Ele o que você deseja que Ele faça. Fale para Deus qual é a restauração que você deseja, qual é o milagre que você procura. Deus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui. Mas eu e você precisamos aprender a interceder, aprender a orar, orar com confiança, orar na certeza de que o Senhor está neste lugar. Não fique calado, abre os seus lábios, ore ao Senhor, abre os seus lábios, adore. Sei que eu posso acreditar, sempre que a tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar, e eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Pai, eu quero orar. Eu quero orar por aqueles que estão aprisionados por Satanás nesta noite. Eu quero orar por aqueles que estão presos aos grilhões malignos. E queremos dizer na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor Deus
te repreenda, Satanás. Que o Senhor Deus te repreenda em nome de Jesus. Pai, comece a libertar os teus filhos nesta noite. Comece a dar ordem, Senhor, para que todo espírito maligno seja removido e toda enfermidade maligna saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade maligna saia. Nós te damos ordem, Satanás, em nome de Jesus. Para trás de nós. Cura teu povo, Senhor. Estenda tuas mãos para tocar, curar. E, ó Deus, eu quero pedir também que da mesma forma que o Senhor trocou as vestes de Josué, o sumo sacerdote, em Zacarias capítulo 3, verso 3, comece a trocar as vestes do teu povo, Senhor, nesta noite, por vestes limpas, vestes de santidade, de pureza, em nome de Jesus. Há muitos que estão passando lutas e adversidades, por causa dos pecados que cometeram, das adversidades que viveram longe do Senhor. Mas nesta noite, Senhor, troque as vestes do teu povo em nome de Jesus. Purifica-os da cabeça aos pés. Derrama sobre eles o azeite do Senhor, a unção de Deus, o óleo do teu Espírito, o óleo curador, o óleo santificador. Pai, em nome de Jesus, venha e intervenha na vida do teu povo em teu nome. Pai, eu abençoo a tua igreja no nome do Senhor. E pela fé, nós agradecemos pelos milagres do Senhor. Pela fé, nós agradecemos pela cura do Senhor. Pela fé, nós agradecemos porque o Senhor decidiu andar conosco, ser o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, opera aquilo que lhe apraz nesta noite, libertando, abençoando, santificando e restaurando a tua igreja. Pai, a ti nós oramos, em nome de Cristo Jesus e para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Amém. Bendito seja o nosso Deus nesta noite. Há alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Queria que você ficasse em pé só por um instante. Nós queremos dar a você uma lembrança em nome da igreja. Amém. Há um jovem aqui à minha direita, seja bem-vindo. Há outro jovem aqui à minha direita, que já o conheci também esses tempos atrás. Seja muito bem-vindo, viu? Irmãos, vocês são bem-vindos. Aqui é a casa do nosso Deus, a casa do nosso Pai. Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? Amém, amém. Pastor Jean estará trazendo a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero desafiá-los a não perder as quintas-feiras, culto de celebração da vitória. Começamos na semana passada um estudo em Atos dos Apóstolos. Nós queremos seguir texto por texto até o final do livro, com a graça de Cristo Jesus. E por isso,
nós os convidamos a estarem presentes conosco. Hoje, pastor Jean estará ministrando a nós. Quinta-feira próxima, o pastor René estará trazendo a palavra do Senhor. E nós, assim, estaremos dando continuidade aos estudos no livro de Atos. Amém, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor deseja se revelar a nós no poder da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Na semana passada, o pastor Valdir começou o estudo do livro de Atos com os 5 primeiros versos. Ele fez um estudo, uma introdução, vamos chamar de uma introdução específica ao livro de Atos, porque ele usou o texto bíblico, que não deixa de ser a introdução do livro de Atos, que são os primeiros 5 versos. O meu desafio hoje com os irmãos é trazer uma outra introdução, só com uma introdução mais geral ao livro de Atos. Nós vamos abordar o livro de Atos num panorama geral dos 28 capítulos em alguns minutos, e eu vou destacar 3 temas centrais que nós encontramos no livro de Atos e que podem ser chaves de interpretação ao livro. Esses temas podem te ajudar, enquanto você está lendo qualquer texto do livro de Atos, esses temas podem te ajudar a interpretar aquele texto específico. Então é assim que a gente vai caminhar hoje à noite. Então, o que eu gostaria de fazer é dar as ênfases, os temas centrais do livro de Atos, desses 28 capítulos. Atos é um livro que nos conta a história de 30 anos da igreja, não mais do que isso. Apenas 30 anos é relatado no livro de Atos. A partir da ascensão do Senhor Jesus até o momento em que Paulo sofre a sua primeira prisão em Roma, tendo em vista que ele foi preso em Roma por 2 vezes, pelo menos. Na sua primeira prisão, nós temos o relato lá de Atos capítulo 28, que termina assim: Paulo em Roma, numa casa alugada, sofrendo uma prisão domiciliar, mas pregando o Evangelho. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós encontramos o Lucas, que é o autor do livro, na verdade, fazendo um relato minucioso, desde o início da história de Cristo até esse momento da prisão de Paulo em Roma. Porque, na verdade, Atos não pode ser lido separadamente de Lucas. O Evangelho de Lucas é o primeiro volume da história. E o segundo volume é Atos. E você pode perceber, por exemplo, que o apóstolo, ou melhor, Lucas, escreve a um homem chamado Teófilo para falar de relatos minuciosos. Ele diz: eu fui minucioso nisso. Lá em Lucas capítulo 1, verso 3, ele diz a Teófilo, que é o mesmo a quem ele escreve no capítulo 1 de Atos, dizendo: olha, eu fui minucioso nos relatos, eu ordenei tudo historicamente para que vocês pudessem ter, para que você pudesse ter uma compreensão daquilo que Jesus veio fazer e ensinar. Pois bem, quando nós lemos Atos, irmãos, uma das coisas que nós temos no nosso coração, e eu acho que isso não é ruim, é bom, é nos compararmos à igreja inicial e pedirmos de alguma forma a Deus que nos assemelhe a essa igreja. Algo dessa igreja precisa estar em nós. Geralmente a gente pensa naquilo que não pode se repetir, mas existem coisas que de fato nós devemos buscar. Algo do brilho, do fervor, do ardor missionário, do poder espiritual, da espiritualidade contagiante que havia em Atos. Certamente isso deve ser repetido na igreja contemporânea. Eu li um artigo essa semana ainda. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil realizou um congresso de evangelização. Gente de todo o Brasil, de nossa igreja, esteve nesse congresso e lá fizeram uma pesquisa
sobre as marcas de uma igreja que cresce. E nessas marcas, existe um tópico lá que as pessoas deveriam responder se isso está presente ou não na sua igreja. E uma das marcas que as pessoas responderam como menos presente em sua igreja, era a última do tópico, das 8 marcas que eles apresentam, era uma espiritualidade contagiante. Isso me preocupou, porque se há algo em Atos que nós devemos repetir no nosso tempo, era a espiritualidade contagiante daquela igreja. Era a intensidade com que aquela igreja vivia a fé, o ardor missionário, o fervor. Mas às vezes nós temos o perigo de romantizarmos tanto o livro de Atos, que perdemos o realismo desse livro. Porque a igreja das origens, a igreja de Atos dos Apóstolos, também tinha problemas. Se você ler o capítulo 5, por exemplo, tinha um casal lá chamado Ananias e Safira, que eram mentirosos e que sofreram penalidade por causa da sua mentira. Em Atos capítulo 6 já começa a fofoca. Se você ler Atos capítulo 6, você vai perceber que algumas pessoas começaram a se levantar e a falar dos apóstolos. E o surgimento da ordem do diaconato, do ofício do diaconato, se dá exatamente por causa dessa intriga que nasce no meio da igreja. Ou seja, Atos, então, não nos fala de uma igreja perfeita, mas fala, sim, de uma igreja que tinha uma espiritualidade contagiante e que deve estar presente na nossa vida e em nossa igreja. Eu queria destacar 3 temas aqui. Então eu não vou usar um texto específico, mas vou destacar os temas e comentar um pouco a respeito deles. A primeira ênfase que nós encontramos no livro de Atos, o primeiro destaque, um dos temas centrais desse livro, é a respeito do destaque que ele dá à pessoa e à obra do Espírito Santo. É óbvio que nós já ouvimos sobre isso, mas isso é um fato tão inegável, isso é um fato tão presente, tão notável, tão notório no livro de Atos, que a gente não pode deixar de destacar. Atos dá um destaque à pessoa e à obra do Espírito Santo, ou à presença e ao poder do Espírito, que nós não podemos deixar de destacar. Por exemplo, o livro de Atos bem podia chamar-se, segundo alguns comentaristas, de os Atos do Espírito Santo e não os Atos dos Apóstolos. Se você entender o livro de Atos como os Atos dos Apóstolos, você consegue dividi-lo em 2 grandes blocos. O primeiro bloco de Atos dos Apóstolos seria do capítulo 1 ao capítulo 12, falando sobre o ciclo de Pedro. Pedro ali é o personagem central, se pensarmos como um livro que fala dos Atos dos Apóstolos apenas. E do capítulo 13 a 28 como o ciclo de Paulo. Para você ter uma ideia, o nome de Pedro é citado no capítulo 15, verso 14, não mais adiante. Apenas Paulo, a partir de então, é referido no livro de Atos. Mas se você observar o livro de Atos como um destaque à pessoa e à obra do Espírito Santo, você vai perceber que um dos primeiros temas que o livro de Atos trata, logo no versículo 5 do capítulo 1, é sobre o batismo no Espírito Santo. No capítulo 2, nós já temos o derramamento do Espírito Santo. E a partir de então, o que ocorre é uma obra do Espírito. É o Espírito quem dirige toda a obra, guia os mensageiros, tais como Filipe no capítulo 8, Pedro no capítulo 10. É ele quem dirige a igreja de Antioquia, quando separa Barnabé e Saulo para a obra que os chamara, Atos 13. É o Espírito quem os encaminha de lugar a lugar, quem impede os apóstolos de pregarem na Ásia, ou de entrar numa região chamada Bitínia, e os leva para a Europa, onde o evangelho é primeiramente semeado. Olha que coisa magnífica. Porque quando os apóstolos querem agir na sua força, ou pelo menos na sua compreensão missionária, Paulo, por exemplo, em Atos capítulo 16, ele quer ir para a Ásia, ele quer entrar em Bitínia. Mas o que acontece? O Espírito não permite. Diz lá Atos capítulo 16 que o Espírito Santo não permite que eles preguem lá.
Antes ele tem uma visão, e a visão é de um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajude. E ele entende que Deus, através do Espírito Santo, está mandando que eles passem a Europa. E a Bíblia diz que o Evangelho chega a Filipos, o Evangelho chega a Corinto, o Evangelho chega a Tessalônica. E alguém já disse que se os apóstolos teimassem na sua vontade, o máximo que nós teríamos era a carta aos bitinianos. Mas porque eles ouviram a voz do Espírito e foram guiados pelo Espírito Santo, nós temos Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios. Ou seja, o Espírito Santo sabe o que ele estava fazendo. E o Espírito Santo continua sabendo o que faz com a igreja. E às vezes nós queremos, na nossa força, levar a igreja avante. Mas o que nós precisamos como igreja em nosso tempo não é termos muita proatividade. Nós precisamos, sobretudo, termos ouvidos atentos para ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo e reagirmos à voz do Espírito. Porque quando o Espírito Santo nos diz, faça tal coisa, se nós o fizermos, os frutos serão para a eternidade. Mas quando nós fazemos na força da nossa carne, nós podemos até conquistar algumas coisas, mas aquilo não passa apenas de um momento. Mas quando o Espírito Santo está fazendo, aquilo vai perdurar. Por isso, o destaque aqui é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu gosto, por exemplo, de Atos 15, 28, que quando a igreja está reunida num concílio, o primeiro concílio da igreja, problema para ser resolvido. Como lidar com os novos crentes que não são judeus, que são gentios e que estão se reunindo à igreja? Como lidar com isso? Será que eles deveriam se circuncidar? Alguns diziam, olha, se eles não forem circuncidados, eles não podem ser salvos. E a situação vai tomando uma proporção, um problema vai se agigantando de tal forma que é necessário reunir todo o concílio. Os apóstolos se reúnem, chamam Paulo e Barnabé, eles estavam de volta da primeira viagem missionária. E quando eles chegam, eles relatam tudo que Deus está fazendo entre os gentios. E aí, a discussão vem à tona. E aí, como é que a gente vai fazer? Eles vão se circuncidar como os judeus? Ou nós vamos aceitar os gentios sem circuncisão? E é muito interessante quando Atos 15, 28 dá uma resposta. Eu não vou me deter à resposta em si, porque nós vamos estudá-la ao longo da nossa exposição. Mas eu gosto da expressão, pareceu bem a nós, ou melhor, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa. Na verdade, eles estão dizendo assim, o Espírito Santo está nos guiando. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Em outras palavras, o Espírito estava presente naquela reunião conciliar. Às vezes nós temos reuniões administrativas na igreja que são extremamente cansativas e pesadas, porque nós não consideramos a presença do Espírito Santo no nosso meio para nos guiar, para nos dirigir e para cuidar da sua igreja, sobretudo. Mas não basta isso, se nós continuarmos olhando o livro de Atos, o que nós perceberemos é que, de fato, o Espírito é mencionado não apenas como aquele que age, mas como aquele que é uma pessoa, uma personalidade na igreja. Pode-se mentir ao Espírito. Atos capítulo 5, verso 3. Pode-se tentá-lo. Atos 5, verso 9. Podemos resistir ao Espírito. Atos capítulo 7, versículo 51. E Lucas observa que as pessoas podiam ser cheias do Espírito Santo. Atos 2, 4 e 9, 17, que as pessoas recebiam o Espírito Santo. Atos 8, 17, que caiu o Espírito Santo sobre todos. Atos 10, 44, que o Espírito Santo se derramou sobre os gentios. Atos 10, 45, que o Espírito Santo veio sobre eles. Atos 19, 6, e todas essas passagens, na verdade, apenas são um eco daquilo que Jesus diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 5. Vocês não serão apenas batizados com água, com o batismo de João,
mas virá sobre vocês o batismo do Espírito, não muito depois desses dias. O segundo destaque que a gente precisa dar ao livro de Atos, e agora eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1, verso 8, é ao movimento missionário da igreja. O primeiro é a pessoa e a obra do Espírito Santo. É um dos temas centrais. Se você ler Atos, tendo em vista que este é um tema que permeia e que une os textos, você tem uma chave de interpretação de todo o livro. Mas um segundo tema é o destaque que Atos nos dá ao movimento missionário da igreja. Esse mesmo Espírito que é derramado, ele é derramado na igreja, para levar essa igreja a um movimento, a um mover missionário. Ele deflagra na igreja esse movimento. E Atos 1:8 tem sido entendido como o índice do livro de Atos. Todo livro tem um índice. E o índice de Atos está no verso 8 do capítulo 1. Alguns chamam esse verso de versículo programático. É ele que dá o programa de todo o livro de Atos. Por quê? Atos capítulo 1, verso 8, nos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja, essa é uma resposta que Jesus dá a uma pergunta. A pergunta é, verso 6, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus. Senhor, será que é este tempo? Que tempo? Jesus estava falando sobre o batismo no Espírito no versículo 5. Então eles dizem, será que quando o Espírito vier, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eu acho que Jesus ficou um pouco desanimado, porque primeiro Jesus não estava falando de um reino físico, e eles estão pensando num reino físico. Jesus não está falando de um reino político, e eles estão pensando num reino político. E Jesus responde o seguinte, primeiro uma resposta negativa, ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus diz, vocês não precisam saber quando se dará essa manifestação autônoma do reino de Deus de modo definitivo. Vocês não precisam saber. Isso vai se dar, mas isso não é competência de vocês. Mas em seguida Jesus diz, mas existe uma coisa que vocês vão ter. Vocês não terão nenhuma informação a respeito de como esse reino vai se instalar de maneira definitiva. O reino de Deus, que é espiritual e abrangente. Mas uma coisa vocês terão. Vocês terão poder. E esse poder virá por obra do Espírito Santo sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Jesus está nos dizendo aqui? Primeira coisa, Jesus está nos falando que essa presença do Espírito Santo, que está notória no livro de Atos, não era para a igreja apenas sentir essa presença, se alegrar com ela, se satisfazer com ela e se enclausurar. Não. Essa presença produziria um movimento na igreja e esse movimento seria um movimento de saída. Eles sairiam de Jerusalém e eles alcançariam Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos acontece nessa dinâmica. Do capítulo 1 até o capítulo 7, o que nós encontramos é o movimento da igreja em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, o que nós encontramos é o movimento da igreja na Judéia e na Samaria.
E do capítulo 13 até o final, o que se encontra é o movimento missionário da igreja rumo aos confins da terra. Então, Atos capítulo 1, verso 8 é um programa, um índice que nos fala sobre esse movimento missionário da igreja. Agora veja bem, irmãos, eu fico impressionado com o que Jesus nos diz, porque muitas vezes a igreja se concentra em questões que Jesus não nos manda nos aprisionarmos ou nos concentrarmos nelas. Porque muitas vezes nós estamos perguntando, Senhor, quando vai se dar o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando isso vai acontecer? Nós temos essas nossas perguntas, talvez não essa, mas outras deste tipo. E Jesus diz assim, olha, o que eu gostaria que vocês soubessem e se concentrassem é no fato de que entre o Pentecostes e a minha segunda vinda, vocês têm uma tarefa. E essa tarefa é alcançar o mundo. Jesus não está nem um pouco preocupado em dizer para eles, olha, a minha volta ou a minha segunda vinda dar-se-á em tal dia. Mas Jesus está, de fato, concentrado em nos dizer, existe uma tarefa que vocês precisam realizar e que essa vocês não podem perder de vista. Entre o derramamento do Espírito, que aconteceu lá em Atos capítulo 2, e a vinda do Senhor Jesus, que eu e você não sabemos quando vai se dar, existe uma tarefa que nós devemos nos concentrar, e a Bíblia diz que essa tarefa é a tarefa missionária. Porque os confins da terra, nós ainda não os conhecemos. Enquanto a tarefa de levarmos o Evangelho até lá. E, por último, para encerrar, eu gostaria de trazer um terceiro tema, que é um terceiro destaque do livro de Atos, que é o destaque ao crescimento numérico da igreja. Esses três temas estão bem presentes. A pessoa e obra do Espírito Santo, o movimento missionário da igreja e o destaque ao crescimento numérico da igreja. Queria que você atentasse para a recorrência desse tema do crescimento numérico da igreja. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou tentar citá-los aqui rapidamente. Por exemplo, se você ler Atos 2:41 e depois o verso 47, você verá já ali alguns sinais que nos mostram o crescimento da igreja. Depois, em Atos capítulo 4, verso 4 novamente. Capítulo 5, verso 14 de novo. Capítulo 6, verso 7 de novo. Vamos ler um. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo. O que acontecia? Atos capítulo 9, verso 31. Crescia em número. Você pode dizer, crescia em número. Diga. Atos capítulo 11, versículo 21. Versículo 24. Atos capítulo 12, versículo 24. Vamos ler outro. Atos 16, 5. Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E se não bastasse, nós temos ainda Atos 19, 20, que nos fala sobre esse crescimento numérico da igreja. Mas esse crescimento acontecia principalmente através de uma coisa. Através da pregação. Todos esses textos, ou a maioria desses textos que eu citei, alguns deles nos falam que este crescimento se dava porque eles aceitavam a palavra. Ou porque a palavra, por exemplo, Atos 19, 20, diz que a palavra de Deus crescia e se fortalecia. O conteúdo dessa pregação era basicamente sobre a pessoa e obra de Cristo.
Esse crescimento que acontecia através da pregação, era um crescimento que acontecia através da pregação pública e da pregação privada, ou particular. Veja aí Atos 20, 20. Paulo diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. E esse crescimento era resultado de verdadeiras conversões. Não era uma mudança de religião, de opinião ou de partido. Mas as pessoas eram, por exemplo, como diz Atos 5,14, agregadas ao Senhor. Ou Atos capítulo 11, verso 21, diz que as pessoas se convertiam ao Senhor. Ou o verso 24 do capítulo 11, que diz que elas se uniam ao Senhor. Não era uma mudança de religião, não era uma mudança de opinião, não era uma mudança de partido. Era, de fato, uma união a Deus, uma verdadeira conversão. Tarefa muito complicada para mim fazer isso, né? Ter de dar essa introdução. Mas eu queria dizer aos irmãos o seguinte: se existe alguma coisa que nós precisamos imitar a igreja de Atos, na minha ignorância gigante, seria, primeiro, essa experiência profunda com a pessoa e a obra do Espírito Santo. Segundo, esse envolvimento pleno com o movimento missionário. E terceiro, se existe alguma coisa que nós devemos imitar a igreja de Atos, é buscar um crescimento numérico que não seja fruto de um trabalho eticamente questionável, mas fruto da pregação da palavra, seja ela pública, no templo, ou de casa em casa, particular, e principalmente levando as pessoas a uma conversão verdadeira ao Senhor por obra do Espírito Santo. Se nós devemos voltar à igreja das origens, como muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo, nós precisamos voltar às igrejas das origens. Existem coisas que não voltam mais. Mas se existe alguma coisa à qual nós precisamos voltar, penso que são essas três. E elas nos ajudarão a ser uma igreja, de fato, como aquela que Jesus fundou e que teve como cofundador o Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Queria convidar você a ficar de pé. E fazer a sua oração ao Senhor nesse instante, pedindo que Ele nos ajude como igreja a termos essas marcas, essas ênfases que haviam na igreja inicial, na igreja de Atos. A presença e o poder do Espírito em nossa vida. Irmãos, nós precisamos da presença e do poder do Espírito quando nós pregamos a palavra. Nada é mais cansativo, pesaroso, do que tentar pregar na força da carne. Nós precisamos da presença e do poder do Espírito quando levamos o Evangelho a uma pessoa, em nosso trabalho, na faculdade, na escola, à nossa vizinhança, aos nossos familiares, porque o que de fato nos dá autoridade para testemunhar de Cristo é a presença e o poder do Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. E quando a presença e o poder do Espírito vem sobre nós, Ele nos move
Ele nos move a fazer o nosso trabalho missionário. Seja pregando para o nosso vizinho ou para o nosso colega de trabalho. Mas Ele nos move. E isso produz na vida da igreja crescimento. Crescimento numérico. Mas um crescimento não fraudulento. Mas um crescimento autêntico, verdadeiro e que glorifica a Deus. Porque Deus não é contra o crescimento numérico da igreja. Deus é a favor. Caso contrário, não teríamos tantos relatos em Atos de que a igreja crescia em número, de que se multiplicava o número de discípulos. Nós não teríamos tantos relatos em Atos que nos fala que muita gente se unia ao Senhor, que uma multidão se convertia a Jesus. Nós não teríamos relatos de que em 2 pregações de Pedro, quase 5.000 homens, 5.000, se unem à igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos iniciando esse estudo do livro de Atos e meu coração está inquieto, ó Deus, comigo mesmo, insatisfeito. E eu venho diante do Senhor nesta noite pedir, ó Deus, que o Senhor me dê uma experiência mais profunda com o Teu Espírito Santo. Eu não sei, ó Deus, quanto ao desejo do coração dos meus irmãos que me ouvem nesta noite, mas o desejo do meu coração é de ter uma experiência mais profunda com o Teu Santo Espírito. Sair, Senhor, da minha superficialidade. Sair, ó Deus, do meu lugar comum. E me aprofundar, ó Deus, nesse conhecimento. Pai, eu quero a experiência, Senhor, que Enoque teve, em que a Tua palavra diz que andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Eu quero a experiência de andar com o Senhor. Ó Deus, eu quero a experiência de Moisés, em que a Tua palavra diz que falava o Senhor a Moisés como qualquer um fala a seu amigo, face a face. Senhor, muitos de nós falamos ao Senhor como um amigo, mas não é a todos que o Senhor fala como a um amigo. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, coloque no meu coração um movimento missionário. Eu não sei, Deus, como eu posso ser mais envolvido ainda com o trabalho missionário, mas é a minha pergunta ao Senhor. Como eu posso, Senhor, me envolver mais? Como eu posso, Senhor, entrar nesse movimento do Teu Santo Espírito de uma maneira mais intensa? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito geraria intimidade no meu coração e no coração dos meus irmãos, não para nós ficarmos parados e assentados, acostumados, ó Deus, com o culto e com o lugar sagrado, mas o Teu Espírito se derramaria e geraria intimidade no nosso coração, para que nós saíssemos do nosso conforto e fôssemos testemunhas, mártires da fé. Senhor, em nome de Jesus, coloca no nosso coração, Senhor, esse desejo de nos envolvermos de uma maneira tão intensa e de nos comprometermos, Senhor, de um modo tão significativo com o trabalho missionário, ó Pai, que ele faça parte da nossa rotina de vida. Ó Deus, da mesma forma, eu peço ao Senhor que esta marca que havia na igreja de Corinto, na igreja, Senhor, de Atos, haja também nesta igreja, Senhor. Uma igreja que crescia em número, não números fraudulentos, mas números autênticos, verdadeiros, provindos por obra do Teu Santo Espírito, ó Deus. É em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor nesta noite. Amém e amém, Senhor. Obrigado, pastor, pela palavra. Pode se sentar, queridos irmãos.
quando Jesus ressuscita dentre os mortos, os fariseus, os sacerdotes, Anás e Caifás, dão dinheiro para os soldados romanos dizerem: olha, durante a noite, quando nós guardávamos o sepulcro, vieram os discípulos de Jesus e roubaram o seu corpo. E por dinheiro começaram a disseminar essa mentira sobre a não ressurreição do Cristo e sobre o roubo do seu corpo. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós encontramos homens comuns, pescadores, homens indignos, mulheres indignas, a fazerem tudo aquilo que o seu mestre havia feito, pelo poder e pela força do Espírito Santo de Deus. Enquanto o pastor Jean pregava, eu fiquei meditando no meu coração o que a minha vida tem falado sobre a presença do Espírito Santo de Deus. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali estão presentes as manifestações. Aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E o livro de Atos traz uma grande responsabilidade para o meu coração. Porque se o Espírito Santo de Deus está em mim, a minha vida necessariamente evidenciará o poder de Deus sobre nós. Amém. O livro de Atos é um desafio para que a nossa vida fale muito mais do que os nossos lábios. O livro de Atos é um desafio para o mundo olhar para dentro da igreja e ver que o sobrenatural de Deus é real, não é utópico, mas é verdadeiro. O livro de Atos nos fala de uma igreja que crescia na graça, na simpatia de todos, porque o Espírito de Deus era sobre ela, era com ela para guardá-la. Que a graça de Deus, que o amor do Pai esteja sobre esta igreja, para que o mundo, ao olhar para esta casa de oração, e eu não estou falando das paredes nem dos assentos, mas estou falando da tua vida, possa ver um Deus em movimento, um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus que faz milagre. Aquilo que Jesus fez, os seus apóstolos fizeram. Aquilo que os apóstolos fizeram, os discípulos do primeiro século fizeram, no poder do Espírito Santo. E nós somos desafiados a fazer e a viver, porque temos o Deus conosco, o seu Espírito Santo entre nós. Amém. Amanhã, às 10 horas da noite, às 22 horas, teremos nossa vigília de oração. E eu quero convidá-lo a estar presente conosco. Eu sei que está ainda de última hora, mas eu quero pedir para a nossa irmã Sônia, se conseguir chamar com o pessoal para fazer um cafezinho lá por volta da 00:30. Viu, Sônia? Aquele café gostoso que vocês sempre fazem, as mulheres da igreja. E eu quero convidar você a estar aqui conosco amanhã, às 10 horas da noite. Demos início na terça passada, nosso primeiro encontro desse ano sobre igreja em células. Eu quero desafiar você a estar presente conosco todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Estamos retomando nossa escola de líderes, um estudo voltado para aqueles que querem viver igreja em células, igrejas lares em suas casas e participarem desse momento tão importante na história da igreja. Amém? Queremos lembrar também da Academia Bíblica. Nós estaremos dando início no dia 3 de março, no domingo. E se você ainda não fez a tua inscrição, faça. Nós queremos vê-lo envolvido, engajado, desejoso e ansioso por conhecer um pouco mais de Deus. Se você ainda não é membro professo desta igreja, nós desafiamos você a entrar no curso de integração e fazer parte da nossa família.
Queremos desafiá-lo a fazer qualquer um dos nossos cursos que a igreja oferece. Quando os irmãos entraram, vocês encontraram os banners dos cursos que o Ministério de Família oferece. E eu quero desafiar você também a colocar o seu nome, preencher a fichinha. Ali atrás também temos algumas fichas em branco, caso você queira participar de algum desses cursos e ser bênção do Senhor na sua vida, na sua família e para aqueles que estão à sua volta. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, orarmos ao Senhor. Temos ainda alguns pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Pedimos pela vida do Eric, Senhor, que o teu nome esteja operando graça, poder e compaixão sobre ele. Com a Isadora, com o Maurício, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos e traga cura sobre eles, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero desafiar você a crer que você pode ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. O Deus que operou milagres no Evangelho foi um Deus que operou milagres no livro de Atos. E se você deseja, nesta noite, começar um pacto de oração, uma aliança com o Senhor, de orar durante 7 semanas em favor de um pedido, crendo que Deus responderá à tua oração, eu quero convidar você a vir aqui à frente, colocar-se de joelhos diante do Senhor. Eu quero orar com você, quero orar por você, porque eu creio que Deus responde às orações dos seus filhos, ainda que pareça demorar. Deus responde. Se você deseja começar uma aliança com o Senhor, um pacto de orar durante 7 semanas, vem aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro pelos teus filhos e por tuas filhas, que estão ansiosos, aguardando um agir do Senhor, um mover do teu Espírito. Por isso, Deus, faça a tua obra. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré dentre os mortos, é o mesmo Espírito que opera em nós. Por isso, Senhor, vivifica os nossos corpos mortais e opera em nós o teu poder e aquilo que lhe apraz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhe dê a paz. Vá em paz, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.